Henrique Raposo, o comentador da SIC Notícias, afirma que o Benfica tem uma crise moral porque não se descola de André Ventura, pelo menos essa é uma das razões. Ou seja, qualquer clube, seja ele o Sporting, o Benfica ou o Porto, que por alguma razão esteja associado a um membro do Chega, saiba que provavelmente tem que se descolar dele, porque isso é uma forma de estarem agarrados à xenofobia e ao racismo. Eu acho que este senhor, às tantas, como já não tem nada de atual para criticar André Ventura, tem que criticar André Ventura, ponto. E, portanto, falou do Benfica para criticar André Ventura e amanhã falará da guerra do Irão para criticar André Ventura. Ele vai arranjar uma forma, não sei como, mas ele provavelmente arranjará uma forma. E, portanto, Henrique Raposo é uma personagem que, honestamente, custa-me um bocadinho perceber como é que uma figura destas tem um programa de comentário político na SIC Notícias, mas enfim, os meus amigos têm os comentadores que quiserem, mas choca-me um bocadinho porque eu não conheço uma figura, eu não conheço uma pessoa, mesmo à esquerda, que diga assim, à direita não conheço nenhuma de certeza, mas à esquerda não conheço nenhuma que diga assim, caramba, o Henrique Raposo realmente é um grande comentador. Pá, não conheço. Pode até existir. E eu conheço pessoas que até gostam de ouvir Joana Mortágua no Now, enfim, são pessoas de esquerda e portanto gostam de ouvir aquilo. Agora Henrique Raposo consegue a proeza de ninguém gostar de o ouvir. Pelo menos, enfim, das pessoas que eu conheço, e eu conheço pessoas de esquerda, atenção, podem achar, lá está ele no círculozinho dele, fascista e pronto, mas não, eu conheço pessoas de esquerda e, enfim, vamos ouvir. Mas o Benfica está de facto numa crise moral tremenda, como disse hoje. Luizão tem razão quando fala. Tem completa razão, há uma crise moral do Benfica, e essa crise moral começou há muito tempo. Em 2019, eu e outros benfiquistas, o Ricardo Araújo Pereira, o Jacinto Lucas Pires, o Pedro Norte e o José... estava a faltar um, peço desculpa. Escrevemos um manifesto, o José Eduardo Martins, que é aqui teu convidado, escrevemos um manifesto aqui na tribuna do Expresso, que depois se espalhou pelos jornais, dizendo uma coisa muito simples: o clube do Eusébio não pode continuar vinculado a André Ventura. As pessoas têm memória muito curta. O André Ventura tornou-se famoso porque era o representante do Benfica nos painéis, nos tais painéis de comentário desportivo. Foi o Benfica que levou o Ventura às costas até um patamar de fama que lhe permitiu fazer o Chega. E foi prejudicial para o clube estar aqui associado a uma figura com comentários... É dantesco para o Benfica. O Benfica é o clube do Eusébio, é o clube do Coluna, é o clube da Grande Lisboa, que é por natureza uma cidade mulata. Metade dos miúdos do Seixal são negros ou mulatos. Para mim, a crise moral começa aí. É um episódio triste do clube. E quando fizermos a história do Chega, há um capítulo para o Benfica. Porque é que o Benfica permitiu a sua instrumentalização por um radical, né? De direita, podia ser de esquerda, não interessa. O Benfica permitiu a sua instrumentalização política por um radical político. Quer dizer, eu honestamente já não sei sinceramente o que é que se há de dizer sobre isto. Às tantas, o André Ventura não podia ser comentador desportivo porque era um radical político? É este o argumento? Ou agora que, já que em 2019 havia pessoas que não sabiam que André Ventura era um radical político, agora que sabemos, o Benfica deve fazer uma declaração pública para se desvincular de André Ventura. Isto é roçar a loucura, honestamente. Quer dizer, não... Reparem, alguém alguma vez ficou... Eu não sei sinceramente qual é o clube do Rui Tavares, do Paulo Raimundo, do Jerónimo de Sousa, da Catarina Martins, não faço ideia. Mas alguém fez este tipo de comentário se por alguma razão o Jerónimo de Sousa tiver revelado o seu clube? Será que, por exemplo, o Braga se deveria ter desvinculado de Marcelo Rebelo de Sousa? Dizendo, bom, o meu amigo só diz patetices, fala demais, às vezes que fala só diz banalidades, e quando diz uma coisa com um bocadinho mais de substância, são coisas ridículas, e portanto, como o meu amigo só disse aberrações, e as poucas vezes que participou na política foi de forma medíocre, talvez o Braga devesse desvincular de Marcelo Rebelo de Sousa. Percebem o ridículo disto? E as televisões portuguesas depois vivem de figuras como o Henrique Raposo, que... com nada para dizer, não tem nada para dizer, diz que o Benfica vive uma crise moral principalmente desde 2019 porque o André Ventura. É isso. Portanto, o Benfica tem um problema porque ainda não fez o Rui Costa ainda não fez uma declaração pública a dizer nós não temos nada a ver com o André Ventura e, portanto, larguem-nos.
Eu honestamente não percebo, mas isto vai piorar, porque depois vai falar de os imigrantes fazem todos os trabalhinhos que os portugueses não querem fazer porque os portugueses têm medo de partir as unhas, que é o argumento que eu ouço com frequência, apesar de que ele se contradiz no mesmo vídeo. Vamos ouvir a segunda parte. E era isso que alertavam já neste manifesto de 2019. E se a direção tivesse dito alguma coisa há 6 anos, hoje em dia estaria blindado e teria dito, não, nós tivemos sempre um comportamento exemplar nesse aspecto. E neste momento não está blindado. Não está blindado e tudo o que se passou nos últimos 15 dias é um pesadelo. Um absoluto pesadelo. Henrique, mas passando do desporto também para esta polémica envolver o racismo no desporto, se passarmos para o retrato do país, o que é que temos aqui? Qual é a verdade difícil de inconveniente? Eu acho que é evidente que Portugal é a parte má. Eu acho que não somos um país tão racista como os outros países europeus, sobretudo a leste da Europa, mas temos de facto um problema. Mas podemos afirmar que somos um país racista? Temos um problema de racismo, isso é evidente. E nesse sentido eu peço à equipa que passe o primeiro vídeo que temos preparado, de uma senhora negra que trabalha em Portugal. É engraçado que se diga esta coisa de ele fazer a transição, ou seja, está a falar de desporto, está a falar do Benfica, André Ventura é culpado. Agora, Portugal é racista, André Ventura vai ser culpado outra vez. E tem graça que os liberais, que, como se auto-intitula Henrique Raposo, que dizem que o indivíduo e que a sociedade, no fundo, é uma conjugação de vontades individuais e não podem ser consideradas essas vontades individuais uma espécie de um corpo comum que tem uma identidade partilhada com língua, cultura, história, etc. Portanto, isto é a tese liberal, no fundo. Seja o mesmo Henrique Raposo que, por um lado, rejeita a identidade nacional quando se fala de rejeitar o multiculturalismo, ou seja, nós temos uma identidade nacional, o multiculturalismo é nocivo para essa identidade e, portanto, rejeitamo-lo. Henrique Raposo dirá, não, nós não temos uma identidade nacional, nós somos portugueses e tal, mas isso é porque partilhamos a mesma língua, porque no fundo cada um é o que imagina que é e em última instância o indivíduo não faz parte de uma identidade partilhada, ele tem a sua identidade, ponto. Mas por outro lado, quando é para culpar coletivamente os portugueses, dizendo que Portugal é um país racista ou o que quer que isso signifique, e seja que sustentabilidade tenha este argumento, estamos a falar de uma contradição de termos. Portugal não é um país racista. Estruturalmente, estamos a falar dos países mais acolhedores do mundo. A Europa são abertamente os países que mais acolhem pessoas das mais variadas culturas e línguas, mesmo aquelas que nos odeiam e que dizem abertamente que nos odeiam. E a diversidade tem sido o maior problema da Europa nos últimos anos. Mas como é óbvio que um liberal não acredita nisso, porque enquanto se começam a formar grandes guetos na Europa, no-go zones, tribunais da Sharia ilegais, etc., porque há pessoas que vivem intensamente a sua identidade coletiva e partilhada, o Henrique Raposo acredita que nós somos uma soma de indivíduos, enquanto liberal que é. É fácil de perceber estas contradições. Mas era fácil ver esta contradição de termos. Henrique Raposo acaba depois por dizer que em Lisboa às 4 da manhã só vêem mulheres e homens negros e portanto ele próprio atribui, portanto são pessoas trabalhadoras e tal, os brancos é que são pessoas desprezíveis que não trabalham, etc., que têm medo de trabalhar e que como têm medo de trabalhar precisamos de toda a gente venha ela de onde vier e portanto os portugueses não têm medo de trabalhar, nunca tiveram, trabalham em outros países, ganham salários mais adequados e nunca tiveram medo de fazer trabalho nenhum. Os portugueses têm empresas de construção civil nos países nórdicos, têm restaurantes, que também é um negócio que dá bastante trabalho. Eu próprio já ajudei o meu pai no seu negócio e sei perfeitamente, é algo bastante trabalhoso. Portanto, restaurantes, empresas de construção civil, e os portugueses estão lá fora a fazer esse tipo de trabalhos. Também estão em França, por exemplo, na apanha da fruta, e portanto isto é gozar com a cara das pessoas, dizer que os portugueses não querem trabalhar, é não conhecer o seu próprio povo e é de certa forma, mais uma vez, como é característico de Henrique Raposo e outros, estar fechado numa bolha que não o permite conhecer o próprio país, no fundo, porque está mais preocupado com os coitadinhos, com as minorias, etc., do que com a sua própria gente, mas para ele a gente é absolutamente indiferente, visto que ele é um liberal. E portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar. Fico-vos muito grato que estejam desse lado, peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal, tem as minhas redes sociais, o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.